tá bom? Então, pessoal, iniciando a aula de hoje, a gente vai abrir o Excel aqui, a gente vai montar uma tabelinha. Então, o que eu vou montar aqui? Nessa primeira coluna aqui, eu vou colocar o valor financiamento. Aí eu já posso ajustar aqui a minha célula, o tamanho das colunas. Depois aqui também eu vou colocar como, deixa eu ver, vamos colocar como prazo. Esse aqui vai ser o prazo de pagamento, a taxa de juros. Vou ajustar essa coluna aqui também. Então, cada uma que vai aumentando, vocês já podem ir dando uma esticadinha nela ali para encaixar tudo certinho. Aqui temos, então, o valor mensal, que também eu já posso aumentar um pouquinho. E, por último, a gente tem, então, o valor total. Aqui, ó, o valor total. Então, esse aqui é o tamanho do primeiro exercício, tá? Então, a fórmula que a gente vai ver hoje nesse exercício aqui vai ser a fórmula de igual pagamento. Tá? Essa aqui é a fórmula. Deixa eu só ativar ela aqui, senão ela vai ficar dando erro aqui para mim. Não posso botar o igual na frente, vou botar só pagamento. Então, essa aqui vai ser a fórmula que a gente vai usar hoje. Então, fórmula de pagamento. Tá? Se vocês não quiserem copiar essa parte aqui do pagamento, não precisa. Tá? Eu só deixei aqui para vocês verem qual vai ser o conteúdo que a gente vai ver hoje. Aqui, então, valor do financiamento seria os valores que a pessoa quer pegar, então, quer financiar num banco ou naquelas casas de financiamento. Tá? Então, aqui a gente vai colocar alguns valores. Aqui. Então, vou botar aqui, ó, 50 mil, 2 mil, 150 mil. Então, ó, como é valor, a gente vai formatar depois em moeda, eu não preciso pegar e colocar R, cifrão. Por exemplo, 50 mil, eu teria que colocar 50, pontinho, 000, 00. Isso nada eu preciso colocar, ó. Só vou acrescentando os valores que eu quero aqui. Esse aqui vai pegar 500 pila, o outro aqui 22.300, 54 mil, 159 mil. Esse aqui vai pegar 400 mil. 10 mil. 5.800. Deixa eu ver, não botei nenhum de 45. Não. Então, ó, aqui a gente tem, então, uma listinha de valores. Agora que eu tenho todos os valores aqui digitados, o que eu vou fazer? Vou selecionar todos eles e vou vir aqui e vou converter em moeda. Se eu clicar direto em cima aqui do ícone das moedinhas, o que o Excel vai fazer? Ele vai pegar o formato de moeda padrão dele. O meu aqui, como é uma versão brasileira do Excel, automaticamente ele já vai colocar em reais. Se eu comprasse, por exemplo, o computador lá nos Estados Unidos, todo meu computador viesse com o padrão aqui dele em inglês e tudo mais, quando eu clicasse aqui, o padrão dele ia estar em dólar. Por isso, a gente tem aqui do lado, ó, essa setinha, que aí eu posso selecionar, por exemplo, ó, qual é o tipo de moeda que eu vou usar. Se eu vou usar dólar, se eu vou usar real, se eu vou usar moeda lá do Reino Unido, euro. Se eu tiver, por exemplo, mas não é, por exemplo, é em guaranis, que é a moeda paraguaia. Então eu ia ter que fazer o quê? Eu ia ter que abrir aqui, ó, mais formatos. Deixa ele carregar aqui para mim, ó, e aí eu tenho símbolo. E aqui agora eu tenho todos os tipos de moeda, de símbolos de moeda que tem no mundo. Aí eu só precisaria mudar. Por exemplo, vocês podem ver que aqui, ó, euro, tem vários que usam o euro, mas aí eu tenho, ó,
o euro da Alemanha, o euro meio australiano, Luxemburgo, Suíça. Então eu posso selecionar o país, segmento certinho, e ainda tem vários que tem, por exemplo, euro normalmente usa o mesmo símbolo aqui, ó. Mas, por exemplo, se eu estou na Alemanha, eu posso usar a tagzinha Alemanha aqui mesmo, tá? Então eu tenho a mesma coisa aqui com dólar, ó, de cifrão e coisa. Eu tenho vários que usam o mesmo. Ó, que nem aqui o Uruguai está aqui no cifrãozinho aqui. Vamos ver se eu acho. Falei em Paraguai, vamos ver se eu acho o Paraguai aqui. Vamos ver se eu acho o Guarani. Caraca, procurar nessa lista aqui, hein? De lista gigante. Eu nem faço ideia de qual é o símbolo do Guarani. Aqui, ó, Paraguai, ó. Então, ele ia ficar desse jeito aqui, ó. Se eu fosse converter para a moeda paraguaia. Então, fica, ó, PYG e aí os valores. Então, dependendo da moeda que eu vou trabalhar, do tipo de moeda que eu trabalhar, eu posso selecionar também a formatação que ela vai ficar aqui na frente. Tá? Mas, como a gente está no Brasil, vai ficar em reais mesmo. Só quis mostrar para vocês que, além desses modelos que a gente tem aqui por padrão, eu tenho também como adicionar outros modelos. Tá bom? Então, caso queira os padrões normalmente ficam aqui, que é o euro, a moeda chinesa, o dólar. Esses aqui são os padrões. Mas aí, se quiser, como eu mostrei ali, uma outra moeda, é só vir aqui em mais formatos, que aí tem todas as moedas do mundo. Então, é só ir selecionar. Então, aqui, ó, coloquei os valores, coloco o R cifrão. Já depois na formatação, se vocês verem, quando eu clicar em cima, ó, aqui ele só tem o 50 mil. Ó. Então, por quê? Ó? Quando eu digito tudo assim, depois eu vou lá, formato em moeda, ele já acrescenta todo o resto para mim. Então, aqui a gente já economiza um tempão nessa parte de digitar. Se a pessoa for digitar R, cifrão e tudo mais, vai perder um tempão. Então, digita aqui desse jeito, depois formata e tá tudo certinho. Agora, a gente vai para o prazo de financiamento. Por exemplo, a pessoa pegou ali 50 mil. Em quanto tempo ela pretende devolver isso? 24 vezes. 2 mil. 2 mil eu quero pegar em 10 vezes. Aqui vamos pegar 48 vezes. Isso aqui vamos pegar em 5, né? 500 pila. Fazer um mega de um parcelamento aqui para 500 reais. 20 mil em 36 vezes. 24. Esse aqui tá rico. Esse aqui vai pegar 159 mil e vai parcelar só em 12. Vamos ver aqui, 400 mil. 36 vezes. 12 vezes. 12 vezes e 10 vezes. Então, ó. Aqui a gente tem, então, a estimativa que a pessoa, vou pegar 50 mil e pretendo pagar em 2 anos, então, né? Taxa de prazo de 24 meses. Agora, a gente vai pegar e vai colocar a taxa de juros, né? Porque dificilmente a gente vai pegar, digamos, dinheiro emprestado, né? Adiantar esse dinheiro sem ter que pagar um jurinho aí. Né? Normalmente é aqui que o banco tira o lucro dele. Então aqui a gente vai colocar o quê? Eu vou colocar 2%, 1,4%. Opa, esqueci de botar o porcento aqui. Então aqui, como eu vou trabalhar com porcentagem, eu já tenho que acrescentar direto o porcento. Tá? Se eu fizer, por exemplo, colocar aqui, ó, 1%, tá? E clico aqui e quero usar essa porcentagem aqui, ó, ele não funciona como esse aqui, de simplesmente ele colocar a porcentagem. Se eu clicar, ó, vai virar 100. Então aqui, quando eu vou digitar, quando eu vou colocar, eu teria que botar 0, opa. Eita, tá teimoso hoje isso aqui. Então vou botar aqui, 0,1. Aí eu converto ele para porcentagem, ó, fica em 10%. Então aqui eu tenho que fazer aquela conversão, 0,01. Aí, se eu colocar ele em porcentagem, opa, aí ele ficaria 1%. Então, por isso que dificilmente o pessoal usa
essa tag de porcentagem aqui, senão quando tu for colocar os valores, tu já vai ter que fazer aquelas conversão para número em vírgula. Ah, é 0,013. Aí vai lá, vai dar 1,3%. Então, por isso que normalmente a gente digita aqui, ó. Então, fica bem mais rápido do que tu fazer essa conversão mental, esperar e ver. Aí, às vezes, até tu chegar, mais ou menos, tu pegar a lógica da conversão, tu vai ter que digitar várias vezes. Então, normalmente, quando a gente quer colocar esse tipo de porcentagem assim, a gente já digita a taxa direta. 0,98%. Aqui a gente vai colocando algumas taxinhas aqui, ó. 1,33%, 1,75%, 2,4%. Meu Deus, coitado desse aqui. Ah, pegou 400 mil e eu botei em 2,40. 1,21%. E aqui 0,99%. Então, ó, pessoal, aqui o que eu fiz? Eu peguei e calculei a porcentagem de juro que ele vai ter que pagar. Então, essa porcentagem aqui, ela pode ser de duas maneiras. Eu posso fazer essa porcentagem, por exemplo, ao mês, como é o caso que a gente vai fazer aqui. E tem também a porcentagem, por exemplo, quando a gente vai e compra um produto ou alguma coisa, às vezes, maior, o pessoal às vezes coloca, por exemplo, carro, normalmente ele cobra uma taxa anual. E aí o que acontece? Por exemplo, de 0 a 12 vezes, ele bota uma taxa. Depois de 12 a 24, ele bota outra taxa. E assim ele vai indo. Porque a ideia deles é o quê? Tu pagar na menor quantidade de parcelas possível. Então, por exemplo, eu boto uma taxa de 0,33 ao ano. Então, o primeiro ano, tu vai pagar 0,33 de taxa. No ano seguinte, é o 0,33 mais 0,33. Então, vocês vão estar pagando já 0,66% do mês 13 ao mês 24. Então, isso depois a gente vai ver como a gente faz. Aqui, por enquanto, a gente vai trabalhar com juro fixo, é para não bugar a mente de ninguém. Então, a gente vai indo mais na boa, tá? Então, aqui agora, no valor mensal, a gente vai usar a fórmula pagamento para calcular. Então, o que ele vai analisar? A gente vai analisar as três informações. O valor que eu quero pegar, quantos meses eu quero pagar e a taxa ao mês. E aí ele já vai me calcular aqui o valor mensal em juros que eu vou pagar. Referente, então, à taxa, ao prazo e tudo certinho. E no fim, a gente vai calcular, então, por exemplo, nesse valor total, a gente vai pegar o total que vai dar aqui multiplicado pelo prazo para saber, então, qual é o valor total que eu vou pagar. Por exemplo, peguei 50 mil, mas quanto eu vou devolver para eles? Né? Que normalmente esse é o cálculo que a gente tem que fazer para descobrir se vale a pena ou não pegar esse financiamento. Né? Então, aqui, ó, igual pagamento, abro parênteses. Aí aqui eu vou pegar o quê? Ó? Primeiro, a taxa, depois, NPER, que ele pede aqui, é o número de parcelas. Tá? Então, NPER é a abreviação de número de parcelas. E depois, por último, ponto e vírgula de novo, VP é o valor pego. Então, o valor que eu estou pegando emprestado. Essa parte aqui depois a gente não vai usar. Por isso que a gente, que nem eu falei, de usar o juro composto e tal, aí a gente utiliza isso aqui. Como aqui é juro simples, a gente já fecha por aqui. Então aqui a gente tem taxa de juro, parcela e valor do financiamento. Essas três informações então que eu vou usar. Então, ó, pagamento, primeiro a taxa, depois o prazo, depois o valor financiado. Então, por exemplo, aqui, ó, esse cidadão aí vai pagar uma parcela de 2.643,55 centavos. Agora, para saber quanto que ele vai pagar no final, vou fazer o quê? Igual o valor aqui que ele vai pagar multiplicado por 24 vezes. Eu vou ter um total de 63 mil.
Então, por exemplo, aqui ele pegou 50, vai pagar 2.600 por mês, e no final desses 24 meses, ele vai ter devolvido ao banco ou à casa de financiamentos que ele pegou, 63 mil. Então, se eu quisesse, eu ainda poderia colocar aqui, ó, mais uma coluna. Ó, valor pago em juros. Então, para eu saber, por exemplo, qual que é o valor que eu vou gastar só nos juros aqui dessas parcelas, que eu vou fazer o quê? Igual o valor total que eu paguei menos o valor que eu peguei. Que aí vai dar o quê, ó? Eita, nós. Viajei. Oi? O Excel ficou louco. Deixa eu ajustar isso aqui para ver se é esse o problema. Já vamos ver aqui por que ele está dando. Ele está pegando como número negativo, ó. Então aqui a gente tem que fazer as continhas matemáticas, ó. Esse aqui. Ele está somando. Agora que eu esqueci agora como é que faz os... Deixa eu ver aqui, ó. Vou botar um menos aqui. Aí, ó, agora sim. Menos com menos fica mais, né? Lembrando da matemática. Então, ó, eu vou fazer essa fórmula aqui, ó. Vou pegar o meu valor do financiamento menos, aí entre parênteses eu boto menos F3, porque o F3 aqui está negativo. Então ele botou por quê? Por que ele ficou negativo? Porque é uma dívida que eu estou contraindo. Tá? Isso aqui, por isso que ele colocou tanto isso aqui como isso aqui. Ele colocou em negativo. Por quê? Porque todo mês eu vou estar tirando 2.643 para pagar eles aqui. Então, por isso, o Excel automaticamente já formata ele como número negativo. Para não deixar o menuzinho lá, ele coloca ele em vermelho. Tá? Então, por isso que a gente tem que fazer aqui, ó, B3 menos, porque a gente quer descontar, e coloca o menuzinho aqui dentro junto com ele, porque menos com menos fica mais, né? Nas regrinhas matemáticas. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai converter esses 63 mil em número negativo, em número positivo, quer dizer, e vai descontar dos 50 mil. Por isso que o meu resultado aqui, de 13 mil, ele também deixou negativo. Por quê? Porque eu estou perdendo 13 mil. Isso na análise aqui do Excel, tá? E isso a gente vai fazendo com cada um. Ó. Então, igual, pagamento, abre parênteses, taxa de juros, ponto e vírgula, parcelas, ponto e vírgula, valor pago. Dou um Enter. Então, ó, essa aqui para pegar 2 mil, eu vou estar pagando R$215 por mês. Depois aqui, então, eu vou pegar os 215 da minha parcela, vou multiplicar por 10. Então, ó, peguei 2 mil e vou devolver R$2.157. Para saber quanto que eu gastei em juros, vou pegar o valor menos, abre parênteses, menos o meu valor total aqui. E não entra. Então, em juros, eu gastei R$157. Tá certo? Então, aqui eu vou deixar agora elas abertas aqui para vocês poderem ver depois na hora de responder. Deixa eu ver aqui. Aí. Deixa eu fazer um negócio aqui também. Eu vou deixar o igual aqui em cima. Eu vou colocar uma tagzinha no começo que daí ela desaparece. Ó. Aí vocês conseguem ver a fórmula certinha, como tem que ser. Isso aí, ó. Então, ó, a partir destas fórmulas aqui, eu consigo calcular. Aqui, então, vocês vão ir calculando uma por uma. Depois a gente ainda vai formatar isso aqui. Então, eu já vou fazer a minha formatação aqui. Então, vou botar as bordinhas. Vou colocar aqui também a borda mais grossa.
colocar o meu cabeçalho aqui numa formatação um pouco diferente. Então aqui agora, pessoal, a gente já não está mais naquelas fórmulas básicas do Excel, tá? A gente já está entrando em umas fórmulas um pouco mais, que às vezes a gente tem que, digamos, quebrar um pouco a cabeça na matemática, né? Que a gente vai começar a fazer algumas funções, algumas coisas agora, que a gente vai fazer mais de uma operação ao mesmo tempo, tá? Então aí a gente já vai começar a aumentar um pouco o grau de dificuldade aqui. Mas é bem de boa. Então, ó, fez tudo, montou, respondam essas 3 aqui e formatem ele para deixar tudo bonitinho, tá certo? Se aqui alguém não quiser deixar, por exemplo, mas eu quero deixar, não quero deixar entre parênteses, eu quero deixar o valor com o menuzinho na frente. O que vocês fazem depois daí? Depois de responder tudo, vocês vão vir aqui, ó, vão selecionar tudo, botão direito aqui no meio da minha seleção e vão vir em formatar células. Aí o Excel vai abrir essa caixinha aqui, ó, onde aqui vocês têm o formato, daí vocês vão pegar o contábil, né, que é o mesmo que a gente usa aqui em cima, e aqui no símbolo a gente consegue marcar, então qual que a gente quer, ou moeda, tanto faz, a moeda fica até melhor porque ele exibe aqui o padrão do negativo, a contábil não vai exibir. Então, ó, vem em moeda e seleciona o formato. Ó, o formato que ele botou por padrão aqui, que o Excel colocou por padrão, foi esses dois aqui, de número negativo, então número valores que eu estou perdendo, né? Ele coloca entre parênteses. Se eu quiser, eu posso botar por padrão, valor que eu estou perdendo, eu quero que fique em vermelho. Então, por exemplo, que nem aqui o valor de financiamento vai ficar pretinho, normal. O valor que eu estou perdendo, ele coloca em vermelho. Ou ele coloca, deixa o valor em preto, só que coloca o menos na frente. Ó. Vou deixar esse aqui, e aí vocês já podem ver. Ó. Então ele fica aqui, ó, menos 215. Então a minha parcela aqui vai ser de 215. Mas por isso tem muitos que se perdem um pouco às vezes quando tem o menos. Por isso que o Excel por padrão deixa entre parênteses. A pessoa vai estar vendo, menos 215, tá, mas ficou negativo. Não, é porque o Excel coloca negativo porque é um valor que tu vai ter que estar pagando, não é um valor que tu está recebendo. Então, por isso ele coloca negativo. E aí, por padrão, ele sempre coloca entre parênteses. Eu também prefiro deixar assim do que deixar com o menos, porque às vezes o pessoal se embanana um pouco na hora de conferir. Então, ó, esse aqui foi o primeiro. Então, vocês vão responder tudo. Vão formatar, deixar tudo bonitinho. Eu botei borda por dentro e aquela bordinha mais grossa, borda espessa aqui ao redor. Se quiser também pode botar a borda espessa aqui em cima. Que aí ele fica aqui, ó. Essa borda espessa ela fica o quê? Ela fica só ao redor da tua seleção. Então por isso eu selecionei aqui, botei borda espessa, ela vai fazer só esse contorno aqui. Ela não vai colocar no meio. Se eu quisesse colocar no meio, eu ia ter que selecionar um, colocar a borda espessa, selecionar o outro, colocar a borda espessa. Aí eu posso sempre pular um, porque aqui ele já botou de um lado, agora quando eu botar desse, ele já vai fechar aqui. Ó. Então ela fica mais grossinha ali. Isso por quê? Ó? Porque quando eu for para imprimir, deixa eu ver aqui, ó, arquivo, imprimir. Como eu já tinha explicado em outras aulas, essas bordas que a gente tem aqui embaixo, ó, elas são só para a gente se localizar. Tá, ó. Quando eu for imprimir, ó, ele não vai aparecer bordinha aqui no resto da página. Vai aparecer só bordas, as bordinhas que eu coloquei aqui no meu Excel. Aqui em cima eu não coloquei borda, então aquela pagamento ó, ficou vazia ali. Ela não ficou, não tem bordinha nela nem nada. Então sempre que a gente for formatar, a gente tem que lembrar disso. Porque se tu deixar, por exemplo, ó, se eu zerar tudo aqui, vamos limpar essa formatação aqui. Aí, filho. O meu Excel do Mac aqui não tem aquele botãozinho mágico. Tem um botãozinho aqui assim de limpar. Eu vou tirar na mão mesmo. Depois eu volto. Não, deixei tudo no automático. Se eu fosse imprimir agora, ia ficar assim. Ó. Então tudo listado, não ia ter borda, não ia ter nada. Aí dependendo de quem olha, já fica doido.
porque não consegue identificar nada. Então, por isso que a gente coloca, para ficar mais bonitinho. Então, aqui agora a gente vai para a próxima, que eu vou explicar um pouquinho melhor de novo essa parte dos juros ali, para a gente ter mais de um exemplo, né? Então, ó. Então, o primeiro aqui a gente já montou, tem tudo para resolver. Agora, então, a gente vai pro próximo aqui, que eu vou fazer ela um pouquinho diferente. Tá? Não vou fazer igual a outra ali que a gente acabou de montar. Aqui eu vou fazer, digamos, uma estimativa, tá? Para a gente conseguir... É um formato um pouco diferente dessa que a gente acabou de fazer, tá? Então, ó, o que eu vou fazer aqui? Esse aqui seria, digamos, uma tabela para análise individual, tá? O valor futuro, aqui a gente vai ter valor futuro junto na fórmula, mas é aquele VF que tinha na adiante ali do pagamento, que a gente vai, ali a gente vai ignorar ele por enquanto, a gente só vai usar ele nos próximos, tá? E aí eu já vou mostrar um valorzinho, um jeitinho um pouco diferente de fazer, que tem uns que gostam de fazer. Lembrando que aqui, ó, eu coloquei o valor que eu estou pegando em positivo. E aí aqui ficou tudo negativo. Tá? Aqui agora nesse modelo, eu vou mostrar mais ou menos o contrário. Tá? Então, ó, valor do... Opa! Empréstimo. Até vou montar ele num formato diferente, ó, para vocês verem que não precisa ser sempre aquele troço aquele tabelado normal. Tá? Então aqui, ó, taxa de juros. E por último, eu vou colocar aqui também a duração. Seria então o tempo que vai levar esse empréstimo aí que a pessoa está fazendo. Quanto tempo ela pretende me devolver. Deixa eu ver aqui. Aqui vamos colocar então, ó, pagamento mensal. Tá? Aqui é onde a pessoa vai. Aqui a gente vai fazer o cálculo do pagamento para estimar o quanto que ela pretende, quanto que ela vai pagar para a gente por mês. Tá? A nossa taxa de juros aqui a gente vai deixar em 6%, que por exemplo seria o padrão que o pessoal ia definir. A parcela eu vou colocar em 48 vezes, também seria o padrão, né? E aqui em cima, então, eu vou colocar o valor que a pessoa quer pegar. Só que aqui eu vou colocar o valor em negativo. Vou pegar aqui, ó, menos 10 mil. Então, isso aqui eu vou converter em moeda. Como eu botei menos, ele já converteu aqui para mim, né? Se eu não quiser que fique assim, posso vir aqui, ó, moeda, e coloca lá o menos 10 mil. Aí eu não uso essa conversão aqui do contábil, tá? Eu uso a conversão aqui em cima de moeda. E aqui o valor pagamento mensal, eu vou organizar ele aqui, só que aqui eu quero já calcular, como eu expliquei antes para vocês, antes a gente fez o juro mensal, né, mês a mês. Aqui eu vou fazer o pagamento anual. Então são 6... Olha ali. Que o bagulho me botou 2N? Aí. Então, ó, aqui eu tô estipulando para o Excel que eu quero 6% ao ano de juros. Tá? Então, é 6% ao ano. Aqui eu vou colocar meses. E aqui eu vou colocar o quê? Ó? Aqui eu vou botar o seguinte, eu vou deixar uma explicação aqui. Ó. Eu botei esse valor, eu botei negativo, porque trata-se de uma despesa. Tá? Opa. Trata-se, é com hífen. Isso aí. Negativo porque trata-se de uma despesa. Como a pessoa está pegando isso, né, ela não está ganhando esse dinheiro, não está pegando um empréstimo, a gente coloca ele em negativo. Agora aqui, a diferença desse para esse, antes era mensal, tá? Então a gente calculou só
a nossa porcentagem mensal. Ele pegou 1,44, aplicou em 10 vezes e deu esse valor. Agora aqui, a gente está estipulando que a minha taxa é anual. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que trabalhar isso aqui de uma forma um pouco diferente. Por quê? Eu tenho 6% ao ano. Então, quando eu vou montar a minha fórmula, pagamento, eu vou pegar o quê? A minha taxa. O ano tem o quê? O ano tem 12 meses. Então, é o quê? A taxa dividido por 12. Então, ó, taxa dividido por 12, ponto e vírgula. Número de parcelas, 48 parcelas, ponto e vírgula. Valor do empréstimo, estou pegando 10 mil. E, então, o valor aqui do meu pagamento mensal é de 234,85 reais, né, 85 centavos. Agora, então, eu vou posso botar aqui embaixo, aqui do lado, o pagamento total. Então, aqui é quanto a pessoa vai pagar no fim de tudo. Igual, aqui fica igual, ó, número de parcelas mensal vezes as 48 parcelas e já era. Então, ele pegou 10 mil e no fim ele vai devolver 11 mil. Tá? Então, isso aqui, essa diferença de eu colocar negativo ou positivo é mais pelo formato que vai ficar. Ó. Que nem aqui, ele me deixou os valores aqui normal, só ficou negativo o valor que eu estou emprestando. E no outro aqui, ele fez o quê? Aqui o único valor que ficou positivo, digamos, ficou esse aqui. E o resto, tudo ele colocou negativo. Então aqui, ó, só para mostrar para vocês, ó, se eu viesse aqui e colocasse um menos aqui, ó, todo o resto da minha planilha ele colocaria em positivo. Então aqui é mais uma questão, digamos, de estética da pessoa, né? Eu gosto mais desse padrão aqui, porque aqui eu sei que eu estou pegando esse valor e aqui está tudo positivo. Então fica mais, digamos, bonito esteticamente do que eu pegar e deixar assim, tudo em vermelho, ó, aqui ficou vermelho, vermelho e preto. Então é mais uma questão estética de cada um. Tá? Dos dois jeitos vai estar certo, a pessoa vai conseguir ver, vai conseguir identificar a parcela, vai conseguir identificar tudo, mas é mais uma questão estética, por exemplo, que né, aqui ó, valor de empréstimo, menos 10 mil, taxa de tanto, duração de tanto. E aí aqui o que o pessoal faz depois? Ó? Aqui a gente pode formatar ele, ó, formatar ele diferente aqui, digamos, para deixar como uma tabela padrão. Por exemplo, eu passo o dia inteiro fazendo esses empréstimos aqui. Então eu não quero ficar toda vez mudando. Então eu faço o quê? Eu monto uma tabelinha padrão e aí chega o Johnny lá. O Johnny diz que ele quer pagar, ele quer pegar, por exemplo, 50 mil e quer pagar em 24 vezes, por exemplo. Então aqui, ó, deixa eu só tirar isso aqui porque aqui ficou feio o negócio. Então, ó, eu vou fazer o quê? Deixa eu grito. E aqui, esses três valores aqui, eu deixo então para editar. Por exemplo, estou fazendo o quê? Quero pegar 50 mil. Então, eu boto 50 mil. A taxa é de quanto? A taxa é de 8% ao ano. Enquanto ele quer pagar? 24 vezes. Vocês viram que conforme eu vou mudando os valores aqui embaixo ele já vai recalculando tudo. Então, teoricamente, essa planilha aqui eu preciso montar ela uma vez só e depois eu só vou alimentando ela. Agora chegou o Joãozinho lá. O Joãozinho quer pegar $500 mil. Então, aqui, ó, menos 500 mil, uma taxa de 12%, ele quer pagar em 48 vezes. Então, ó, quer comprar uma casa lá. Botou aqui $500 mil, taxa de 12%. Então, ó, pagamento mensal dele já ficou aqui, ó. Teu pagamento mensal então vai ser de 13 mil e no final tu vai ter pago 632 mil. Beleza, o cara aceitou, vai lá, empresta 50 mil para ele, por 500 mil e deu. Então, isso aqui, normalmente, quando o pessoal trabalha com isso, tu vai ter a tabela sempre padronizada. E aí a única coisa que vai mudar vai ser os valores aqui que tu vai inserindo conforme o cliente vem. Então, a fórmula em si, tu vai montar
só mesmo quando tu insere, quando tu vai criar a tabela, tá? Não é como a gente sempre faz, que nem aqui. Eu montei a tabela, vou lá, resolvo ela, né? Então, normalmente tu vai ter isso aqui, tu vai ter uma tabela pronta, o lugar das fórmulas tu já vai deixar tudo preenchido, para quando a pessoa for colocar as informações, ela vai digitar as informações e aonde tem coisa para somar, automaticamente, conforme tu vai digitando os valores, informações, a coluna da soma lá já vai somando tudo, tá? A aula que vem a gente vai fazer um exercício assim, para vocês verem como funciona. Que normalmente, como a gente não usa, hoje a gente criou essa tabela, a aula que vem a gente vai usar ela. Então a gente não acaba praticando desse jeito, porque aqui a gente cria, preenche tudo, resolve tudo. Já vai para outra, cria tudo, resolve tudo. Então aqui a sistemática é um pouquinho diferente. A aula que vem eu quero montar de um jeitinho diferente com vocês para vocês verem já o outro jeito também. Aí a gente vai fazer meio que eu estou montando já uma tabela ali para a gente meio que praticar o que a gente já viu até agora. Então a gente vai ter um pouquinho de função C, vai ter um pouquinho de soma C, mais, menos, vezes, e contas de mais e coisa. É difícil tu montar uma tabela que não faça pelo menos uma continha de mais. Tá certo, pessoal? Então a aula de hoje era isso. Vocês podem montar essas duas colunas, esses dois exercícios, tanto esse aqui como esse aqui, e depois podem me mandar uma foto dele, tá? Então, a aula de hoje era isso e até a nossa próxima aula. Aqui vou deixar isso aqui aberto para vocês conseguirem ver quais as fórmulas que a gente usou, certo? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem durante a montagem, vocês podem me chamar lá e bom final de semana para todo mundo, boa semana. E aí podem me mandar as tabelas lá pelo Google ou podem me mandar fotos delas prontas também, que tá tudo certinho. Tá bom, pessoal? Então, bom final de semana para todo mundo e até a semana que vem. Tchau.